Olá, boa tarde. Pedido da irmã Adriana, venho aqui trazer para vocês algumas orientações e informações sobre mudanças que estão para acontecer na legislação trabalhista. Uma das mudanças é um projeto de lei de 2016 que iniciou na Câmara dos Deputados. Esse projeto está paralisado desde abril deste ano e o objetivo dele é flexibilizar as normas trabalhistas, ou seja, não apenas se utilizar da CLT, mas sim flexibilizar tanto a jornada de horário quanto o salário mediante negociação coletiva. O que isso quer dizer? Ao invés de somente a empresa se basear na Constituição Federal e na própria CLT, ela pode, através dos sindicatos, tanto da empresa quanto dos empregados, negociar a jornada de trabalho, negociar salários, sem que com isso haja tanto prejuízo para o empregado e também para a empresa, com o objetivo de que lá na frente não haja tanta demanda no judiciário, tendo em vista que houve uma negociação por parte tanto das empresas com o seu sindicato, quanto por parte dos empregadores. Dos empregados. A única preocupação que se tem é que com isso haja um benefício maior para as empresas em detrimento dos empregados. Porém, na prática, a CLT ela é bem pouco usada, não que estão infringindo tantas leis trabalhistas, é que as negociações coletivas, elas muitas vezes dão mais benefícios do que a própria CLT já oferece. E aí, por conta disso, elas já vêm sendo bastante utilizadas e por essa razão a gente acredita que em breve essa questão da flexibilização de horário e salário pode vir a passar, mas por enquanto está paralisado lá na Câmara dos Deputados. Um outro plano que já vinha acontecendo desde 2014 é o plano de proteção ao emprego, ou seja, as empresas participando desse plano podiam negociar tanto o salário quanto a jornada, diminuindo a jornada, geralmente um dia da semana ou alguns horários durante a semana, e com isso também diminuindo o salário. O objetivo era que a partir dessa redução nas despesas da empresa, ela poderia ter fluxo de caixa e assim não dispensar os funcionários. A adesão seria até o final deste ano, dezembro de 2016, porém o objetivo dessa proposta é que isso seja depois em caráter permanente, mas também não tem tantas novidades, Pode ser que voltem a verificar isso no próximo ano. Agora, o grande vilão dessa história, ou para alguns nem poderiam se chamar assim, é a questão da terceirização. A terceirização ela já está presente no nosso meio do trabalho há algum tempo e ela tem algumas nuances. Há empresas que querem fazer uso da terceirização apenas para não ter gastos ou encargos trabalhistas, outras fazem uso da terceirização sim, do modo correto, que é através das atividades que não sejam sua atividade fim. Porém, há um projeto na Câmara que tramita já há 11 anos e agora esse projeto já saiu da Câmara e foi para o Senado. Esse projeto é um projeto de emenda à Constituição, porém ele vai flexibilizar mais essa questão do trabalho das atividades terceirizadas. Então, basicamente, a sugestão é que não seja somente de outras atividades, mas também da atividade fim da empresa. O que quer dizer? Antes, tanto banco como uma empresa metalúrgica, ela só poderia terceirizar a questão da segurança e da limpeza e não o atendimento ao público. Hoje, com essa nova proposta, então vários outros setores poderiam terceirizar, Os bancários não entrariam mais através de contrato direto com o banco ou através até de concurso, mas sim através de uma empresa terceirizada. Nos hospitais, os médicos
seriam todos terceirizados e nas escolas também os professores seriam todos terceirizados. Com isso, né, essas empresas elas somente teriam ali o seu lucro, né, através da sua atuação, mas não teria nenhuma despesa direta trabalhista e com isso correria risco de algumas pessoas perderem alguns direitos já inerentes, né, em razão da legislação trabalhista quando ela trabalha diretamente para a empresa. Uma outra questão, que isso é o que mais preocupa, a empresa terceirizada, quando ela descumpre algumas obrigações trabalhistas, a empresa tomadora, aquela que se beneficiou realmente da mão de obra, ela tem uma responsabilidade direta sobre a falta de recolhimento dessas obrigações. E com esse projeto eles querem diminuir essa responsabilidade, né? Desde que a empresa que contratou exigisse os comprovantes das obrigações, só isso já bastaria para eximir da responsabilidade. Isso é complicado porque na realidade as empresas que contratam, elas muitas vezes não fiscalizam corretamente, ou ainda as empresas terceirizadas não realizam legalmente, né, o cumprimento das obrigações, ou às vezes até forjam documentação e com isso o trabalhador fica lesado e lá na frente, caso fosse exigir algo da empresa que realmente se beneficiou do seu serviço, ficaria à mercê de não conseguir em razão dessa diminuição da responsabilidade. Uma outra questão é a regulamentação dos direitos, né? Os terceirizados ganhariam benefícios iguais aos trabalhadores diretamente contratados, como uso de transporte, refeitório, ambulatório. O que nós vemos hoje, por exemplo, uma grande empresa do ramo farmacêutico, os que são contratados diretamente têm um tipo de plano de saúde, podem se beneficiar de ônibus fretados e vários outros benefícios que a empresa fornece. Aqueles que são terceirizados, sejam eles da limpeza, portaria ou outros serviços que não são da atividade fim, eles acabam tendo menos benefícios do que os contratados pela empresa principal. Isso gera um desconforto, gera um desânimo e gera também situações de irregularidades, até porque algumas empresas, de forma errada, contratam trabalhadores através das terceirizadas para realizar serviços similares e com isso gera um total desrespeito aos trabalhadores que fazem o mesmo tipo de trabalho. Então, dos benefícios seria esse, né? Equiparar tanto o terceirizado quanto aquele que é efetivamente registrado na empresa principal. E numa recente audiência esses dias, num bate-papo entre advogados e juiz, ele disse isso, que quando a empresa, né, fornece ao seu terceirizado, né, condições dignas de trabalho igual ao outro da atividade principal, acaba que ele, no final das contas, também se beneficia e acaba igualando, né, tanto para aquele que é terceirizado como aquele que não é, e isso gera uma certa segurança e também um ânimo maior para a pessoa continuar ali no seu trabalho. E aí a questão maior, que vocês poderão ver em outro vídeo que eu indiquei para a irmã Adriana, é que no Senado algumas questões não estão ainda bem definidas, né? O próprio relator, senador Paulo Paim, ele não gostaria que essa questão da terceirização da atividade fim passasse. Então, nesse sentido, a terceirização ficaria ainda como está, somente alguns tipos de atividades que poderiam continuar sendo terceirizadas, né? Há outros senadores que pensam na mesma linha, porque o objetivo dessa emenda à Constituição é de regulamentar para que seja evitada essas fraudes e outras situações que acabam dificultando a vida daquele que é terceirizado.
né? Já houveram algumas audiências públicas com centrais sindicais e outros órgãos envolvidos nisso, e o objetivo é que no Senado seja feita uma reformulação, né, desse plano, para que quando seja definido não afete tanto aqueles que são terceirizados ou que venham a ser. Atualmente, né, no país temos aí 12 milhões de terceirizados, e a gente espera que as próximas mudanças não afetem tão diretamente. Lembrando que, em meio a essa turbulência política que a gente vem vivendo, né, presidentes do Senado saindo, enfim, fica muito difícil até para nós da área jurídica entender o que de fato vai acontecer e de que modo vai acontecer, até por conta dessa confusão. Mas esperamos que pelo menos alguns senadores sérios façam com que essas novas normas, essas novas regulamentações sejam o menos prejudicial possível aos trabalhadores. É isso que a gente espera. E em breve, precisando, a gente pode trocar aí mais ideias sobre o que pode vir a alterar ou não, e aguardemos as próximas decisões que estão por vir. Uma boa tarde para vocês.